retomando aqui as nossas videoaulas, vamos continuar falando das despesas indedutíveis. Já estamos dedutíveis e indedutíveis, né? Já estamos chegando na reta final do módulo 4. Discutimos amplamente essas despesas. A partir do módulo 5 a gente já vai começar a trabalhar especificamente ponto a ponto do fechamento do balanço e aplicando já, aprendendo a trabalhar com LALUR e com a ECF. Okay? Nessa série aqui nós vamos falar sobre juros e multas de natureza fiscal, né? Então a gente tem várias modalidades de ocasiões que acontecem em juros e multas. Então a primeira que a gente está vendo aí no slide é aquela que você recolhe o tributo em atraso, né? Aquela multa, juros e multa normal. Então essas são aceitas pelo fisco como despesa dedutível, né? Que é o que a gente chama de juros e multas compensatórias, né? Se você entregar atrasado uma obrigação acessória, você também paga aquela multa lá de R$500, que você pagando no prazo, você também você vai pagar só 250. Essa multa também ela é dedutível, pode ser dedutível. Aí nós vamos ter multa de caráter punitivo, né? Ou seja, uma autuação fiscal ou uma autuação de qualquer natureza. Então essas despesas elas não são dedutíveis. Então a gente tem que adicionar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então nós tínhamos até recentemente, esse caso era só adicionado na base de cálculo do imposto de renda. E aí houve uma decisão da Receita, agora também adiciona-se na base de cálculo da contribuição social, tá certo? A partir da Instrução Normativa 390 de 2004. E aí até uma controvérsia jurídica, porque isso não foi feito através de lei, e quando você vai aumentar a base de cálculo, você precisa fazer através de lei, né? Existe até aí uma questão jurídica envolvida, embora isso não tenha sido levado muito em conta, ok? Então hoje nós temos a dedutibilidade desses juros. Juros e multas normais, repetindo, compensatórias, são dedutíveis. Quando se trata de multa punitiva, não é dedutível, portanto tem que adicionar nas duas bases de cálculos, tá certo? E temos aqui outros casos de multas, né? Multa de trânsito, multas ambientais, ou seja, qualquer multa que tiver o caráter punitivo, né, de punição, de desobediência, essas coisas, vai confrontar com aquilo que diz o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, né? Que só é dedutível aquela despesa que é necessária à atividade da empresa. Aliás, essa é a análise que tem que sempre ser feita quando se deparar com uma situação de dúvida em relação à dedutibilidade ou não de uma determinada operação, ok? Essa é a regra, o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda. Se não for necessário a atividade da empresa, ou se ela tiver essa conotação, tem que ser eliminado da base de cálculo, tem que adicionar, né, para que não afete o resultado tributável, tá certo? Muito bem. Despesas com propaganda, brindes e bonificações, né? Ora, se na verdade nós temos aqui uma dificuldade para definir isso, o próprio fisco tem dificuldade para
fiscalizar esse tipo de despesa, né? Porque é muito difícil. Normalmente se contabiliza isso em despesas administrativas, em contas um pouco camufladas, então fica um pouco difícil de identificar. Mas você tomar cuidado com os documentos fiscais, principalmente agora com nota eletrônica, essas coisas, né? Que cruzam dados, uma vez que essa despesa pode estar lá na contabilidade, ser identificada e a empresa acabar sofrendo uma autuação. Agora, a propaganda que está ligada diretamente a oferir receita, ou seja, ela está ligada diretamente ao negócio em si, ela é dedutível, né? O brinde não. O brinde nunca será dedutível, né? O brinde não. Se ele for identificado, ele é glosado da base de cálculo. Aí nos slides tem detalhes, né, de como essa operação deve ser feita, a quem deve ser pago, quando é considerado, quando não é considerado, tá certo? Aí nós temos mais um detalhe, que são as amostras, né, tributáveis ou não pelo IPI, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos. Então isso aí é aquelas amostra grátis que os laboratórios fazem um trabalho de propaganda dos medicamentos, né? Outra coisa na mesma direção, desde que emitido o documento fiscal com a devida CFOP, tudo regularizadinho. Isso também é considerado dedutível, ok? E as regrinhas estão aí, eu não vou ficar lendo slide porque é muito chato, tá certo? Aí tem agora a solução de consultas, né, que determina ou não a dedutibilidade desses bens, as legislações e os devidos artigos. Legal? Daqui a pouco, no módulo 5, a gente vai começar a trabalhar propriamente as apurações, então vamos melhorar um pouco aí essa questão teórica, né? Ainda temos aí no slide 91 algumas soluções de consulta do que é dedutível, do que não é dedutível, são decisões das regiões fiscais e está tudo baseado nisso que a gente acabou de falar. E aí a solução de consulta de propaganda, ok? Tem alguns aspectos polêmicos, né? Dúvidas no dia a dia que a empresa tem com relação a isso, mas enfim, isso nós temos que muitas vezes tomar a decisão. O que manda como sempre prudência na contabilidade é você ser conservador, né? Nunca fazer uma coisa em dúvida, né? Então tem sempre que ser conservador. Aqui tem vários slides que eu coloquei com a questão da dúvida em relação a se é propaganda, se é brinde. Aí tem as regras que a lei coloca, embora tudo isso fica um pouco complicado tanto para fazer a contabilização quanto para fiscalização, né? Então a empresa tem que se organizar no sentido de correr o mínimo risco possível. Coloquei aí todas as possibilidades para você analisar, certo? Despesas com benefícios indiretos a empregados, né? Ou seja, tudo que você paga de benefício para empregado só é dedutível quando isso faz parte dos proventos dele e entra na base de cálculo das contribuições previdenciárias e retenção do imposto de renda. Se não entrar nessa base de cálculo lá nas questões trabalhistas, eu não vou entrar no mérito das questões trabalhistas, até porque não é muito minha praia, então eu posso cometer alguma gafe aí, tá? Mas a regra é muito simples de entender. Se os proventos de um funcionário fizer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias e trabalhistas, e se fizer parte da base de cálculo do imposto retido na fonte no holerite dele, isso é dedutível para efeito de imposto de renda. Se não entra na base de cálculo
das contribuições previdenciárias, e se não entra na base de cálculo do imposto retido na fonte, isso não é dedutível. Portanto, é também uma situação difícil de controlar, né? Que são valores pequenos que estão lá no Olerite. Normalmente isso se passa batido, nem o próprio fisco dá bola para isso, porque são valores também irrelevantes às vezes, a não ser que tenha uma empresa muito grande, com um montante muito grande, mas isso normalmente é feito na fiscalização trabalhista, e quando a fiscalização trabalhista pega um detalhe como esse que é muito relevante, ela pode ou não comunicar à Receita Federal. Hoje é tudo junto, então corre-se o risco de uma autuação, mas em casos extremamente relevantes, né? No geral, isso não é tão preocupante assim. Gratificações a empregados, né? A mesma coisa, artigo 297 do RIR, parágrafo 3º. São dedutíveis na base do imposto de renda as gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem, né? Tem aí a base legal, tá? Quando isso é feito, até porque vai para a base de cálculo do imposto de renda e das contribuições trabalhistas. Temos aí prejuízos na baixa de investimentos adquiridos com incentivos fiscais, né? Ou seja, investimento é situação de risco, né? Então, quando a gente faz algo que é arriscado, não tem nada a ver com a necessidade operacional da empresa. Eu posso ganhar, eu posso perder. Então, é não dedutível na base do IR o prejuízo fiscal para adquirir esses ativos, né? É um risco de quem está investindo, né? Enfim. E também as previsões legais, nesse aspecto, elas são um pouco... Não existe, né? Na contribuição social, por exemplo, na base de cálculo não tem previsão legal, né? Então, normalmente, quando não tem, a gente acaba adicionando nas duas bases também, tá certo? Despesas médicas, odontológicas e farmacêuticas. O fisco permite a dedução como despesa dos gastos com serviços de assistência médica, odontológica, farmacêutica e social, desde que destinados indistintamente a todos os empregados. Então, a empresa tem um plano de saúde que é estendido a todos os seus funcionários. Aí tem uma ou outra regrinha que deve ser observada, mas no geral, o plano de saúde oferecido pela empresa aos seus empregados é dedutível, né? Eventuais medicamentos que a empresa mantenha, se ela tiver departamento lá de atendimento, enfermagem, algumas empresas mantém ambulatório, né? Porque se ela não mantém ambulatório, não pode, aquela caixinha de primeiros socorros não pode, até porque não tem médico habilitado lá para receitar medicamento. Isso é um perigo, né? Então precisa observar sobre vários outros aspectos de outra legislação também, que não é o nosso caso aqui. Mas para efeito de apuração do lucro real, essas despesas com medicamentos, ela precisa ter um ambulatório lá, senão não é dedutível também, né? E precisa ser necessário a atividade, uma empresa que comporte isso, tá certo? Muito bem. Daqui a pouco retornamos com mais alguns assuntos ainda dessa natureza e voltamos já, ok? Abraço, até mais.